Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Aleluia, aleluia. Entre todas as coisas, Ele é poderoso, Senhor. Nós vamos cantar agora Castelo Forte. Que hora propícia para cantar essa canção, né, irmãos? Aleluia. Ele é o nosso Deus, Ele cuida de nós, nos guarda, nos protege, tanto numa vida terrena quanto numa vida que ainda está por vir. Aleluia. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende o seu, a sua igreja amada. Força e com furor desprova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. E a nossa força nada faz. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz. Aleluia! E somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará.
seu rei. Ele é o nosso castelo forte, então vamos cantar. Castelo forte é o nosso Deus. 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 É, meus irmãos, se o Senhor está conosco, a quem temeremos? Aleluia. Nós vamos cantar no próximo louvor que diz: estamos de pé. E nós só estamos de pé por causa desse Deus que tem nos sustentado. Aleluia. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos, nação santa, somos a igreja. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Olha o que não parou a igreja: o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição, ela não parou a igreja. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move
nós cremos. Crer no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Aleluia! Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição mais uma vez. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. estamos de pé porque até aqui nos sustentou o nosso Senhor Jesus. Nós vamos cantar o último louvor agora. Se chama Ao Pé da Cruz. E o lugar mais importante, o melhor lugar que nós podemos estar, é aos pés de Jesus. Ele que tem tudo que nós precisamos, o que necessitamos, e tem o melhor para nós. Graça, salvação, misericórdia. É só em Jesus que nós podemos encontrar. Quero estar ao pé da cruz, e tão rica fonte corre franca salutar. Se na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Ao Tremer ao pé da cruz, graça, amor, achou-me, matutina estrela me, raios seus mandou-me. Se na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Sim, na cruz. Se na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio.
junto à cruz desejo aqui sempre recordar-me, bela sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Se temos algo para nos gloriar, é saber que em Cristo Jesus nós estamos seguros, meus irmãos. Vamos na graça. Vou na graça me gloriar, sempre na cruz eu esperarei, firme até o dia chegar, quando afinal te... E nós vamos juntos! Vou na graça me gloriar, sempre na cruz eu esperarei, firme até o dia chegar, quando afinal te encontrarei. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, firme até a pátria ver, santa além do rio. Aleluia, meus irmãos. Um dia nós estaremos numa pátria santa além do rio, juntamente com Cristo Jesus. E nada disso do que está acontecendo agora vai acontecer. Lá vai ser muito melhor do que aqui, sem doença, sem tristeza, sem choro. A nossa esperança não é somente estar no céu, mas a nossa esperança é estar no céu juntamente com Cristo Jesus. Aleluia! É assim, irmãos, com essa empolgação de peregrinos esperançosos, que eu te convido a nós encerrarmos esse período de louvor. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque em Ti nós temos esperança. Não a esperança morta, mas a esperança viva, porque o Senhor ressuscitou e vive entre nós, Pai. E vai junto conosco por todo esse caminho de peregrinação, Jesus. Em Ti, na Tua presença, nós estamos salvos e seguros, Jesus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de nós e faz parte das nossas vidas, nos sustentando, meu Pai. É assim que eu oro agradecer ao Senhor nesse momento. Peço a Ti, continua trazendo esperança para as nossas vidas através da Sua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ei. Esse aqui. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos às divisões aí das classes. Quem vai ser a professora dos babies? Quem vai ser? Daiane. Então, os bebês, por favor, os pais levem até a Daiane. E a turma de 4 a 10 anos é você, Tiago? 2 a 4 com a Paula. Podem seguir a tia Paula. E os de 5 a... De 2 anos até 3 anos e 11 meses com a Paula e com a Maria. De 4 a 10 anos com a Maria. Ainda vou derrubar isso aqui, cara. Tô sentindo. Adolescentes permanecem. Adultos também.
Meus irmãos, eu quero convidar a todos a abrirem as suas Bíblias em 1 João, no capítulo 2, versículo 1. O tema da nossa exposição hoje é o desafio de recomeçar. Peço que você abra, por favor, a sua Bíblia. Não fica mal acostumado com isso aqui não, viu? 1 João, capítulo 2, versículo 1. Encontraram? Sim? Diz assim a palavra do Senhor. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Até está falhando de novo esse microfone. Tem algum outro que eu possa pegar? Ele não está com aquela opção de corte, não? Ei, oi? Tava? Então eu acho que é isso. Quero convidá-los a fechar os olhos, baixar a cabeça. Vamos falar com o nosso Senhor. Deus, nos ajude a ouvir a Tua voz nessa manhã, Senhor. Nós acabamos de receber notícias um pouco desagradáveis. Sabemos que isso perturba um pouco. Mas eu peço que os nossos olhos continuem bem firmes no Senhor, Senhor. Nós viemos aqui não apenas para ouvir a Tua voz, mas para deixar que a Tua palavra nos guie, Senhor. Então, nessa manhã, nós abrimos não apenas os nossos ouvidos, abrimos também os nossos corações, para que o Senhor possa olhar bem fundo, Senhor, para que o Teu Espírito Santo possa realmente vasculhar a nossa mente, o nosso coração, a fim de nos convencer se de fato nós estamos totalmente entregues ao Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Como eu já disse, o tema de hoje é o desafio de recomeçar. E é claro que o recomeçar aqui é recomeçar a caminhada. Nem sempre corrigir a rota é fácil. Na verdade, na maioria das vezes é difícil. E usando o exemplo da Maria, que nem está aqui mais para ouvir, coitado. Quando ela estava vindo para cá, ela e as crianças dirigindo, ela dirigindo e juntamente com as crianças, ela se perdeu. Ela pegou a entrada que vai para a Serra Sede. E aí o pastor Guilherme até orientou ela a colocar a rota no GPS. E ela fez isso. E o GPS deu uma nova rota. Mas não foi tão simples assim, porque a nova rota envolvia passar numa estrada desconhecida, era um caminho de estrada de chão, ela ficou um pouco preocupada, ligou para a gente, e aí o Guilherme foi guiando ela, vai para cá, vai para lá, até que ela pudesse chegar aqui. Então, apesar de nós termos um aplicativo que corrige a rota, nem sempre é tão simples. Quem aqui já teve também a infelicidade de errar um retorno em São Paulo? Já aconteceu isso com alguém aqui? É terrível. Na última vez, na penúltima vez que eu voltei de São Paulo, olhando para o GPS, eu errei a rota. Eu estava na pista da esquerda, a entrada era à direita, tinha 3 faixas para me passar, não consegui passar a tempo, perdi a entrada. Aí o GPS corrigiu a rota. Eu tive que passar por um pedágio, voltar, pagar de novo o pedágio. E aí na hora de acertar a rota, eu errei de novo. Eu quase bati a cabeça no volante, falei, não! Era ali. Eu via. Em São Paulo isso acontecia direto. Uma vez também procurando uma faculdade, eu via a faculdade, mas não conseguia chegar até ela, porque todas as vezes eu errava. Eu levei 35 minutos para chegar em um local que eu visse a faculdade. Levei 45 depois para conseguir chegar nela. De tantas vezes que eu errei no retorno, ia e voltava. Eu só estou falando disso para você perceber que às vezes corrigir a rota não é tão simples. O versículo que nós acabamos de ler, ele fala algo importante sobre as nossas vidas. João, quando escreve essa carta, ele fala que isso foi escrito não para encher a sua cabeça de ideias, mas para que você viva uma vida que honre ao Senhor. A palavra de Deus, ela é dada a nós para nos conduzir a uma vida de santidade. E eu sei que o padrão moral, até dentro da igreja, está baixíssimo.
Eu sei que a gente olha para dentro da igreja e parece que essa igreja está manchada. Mas nós devemos ficar com o que a palavra do Senhor nos diz. E a palavra do Senhor diz de forma bem clara de que essas coisas foram escritas para que nós não pequemos, para que nós andemos em um caminho que honre ao Senhor. Amém? Essa é uma verdade explícita na palavra de Deus. Ela nos conduz a um caminho de santidade. No entanto, nós não podemos desconsiderar a possibilidade da queda. É por isso que ele fala aqui, todavia, se alguém pecar, o que mostra que o pecado ele vai ser um acidente, um erro, um desvio, e não a vida comum. Porque às vezes parece que nós invertemos o jogo, como se o pecar fosse o comum e o caminho de santidade fosse a coisa anormal. E não é assim. O pecado não pode ser desconsiderado. E volta e meia nós tropeçamos, nós erramos a rota, nós temos um encontro com o pecado. E quando um peregrino tem um encontro com o pecado, ou quando o pecado o encontra, ele precisa saber o que fazer. Ele não pode permitir que aquele pecado encerre a sua caminhada. Ele precisa seguir em frente e acertar a rota. Ele precisa recomeçar. A boa notícia é que se você ou eu pecarmos, a palavra de Deus nos garante que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Então, se você errar a rota, você coloca no GPS. Mas se você falhar com Deus, nós temos um advogado, o nome dele é Jesus. Amém? Até aqui todo mundo sabe, não é mesmo? Todo mundo sabe que Jesus ele é a solução para os nossos pecados. Como nós já ouvimos, somente Ele pode nos purificar. Somente Ele pode lavar o nosso coração e a nossa mente e nos tornar puros. Mas, na teoria, é mais simples do que na prática. Nós sabemos que quando o pecado aparece, nós precisamos de Jesus. Amém. Mas entre o seu pecado e o seu arrependimento tem um caminho que você pode acabar se perdendo. E é justamente sobre essa parte do caminho que eu quero falar essa manhã. O que um peregrino faz entre o seu pecado e a reconciliação com Jesus? Eu quero te mostrar que existem várias rotas erradas. E que se você não aprender a pegar a rota certa, você vai ficar perdido. Deixa eu te mostrar a primeira opção. Obrigado, meu amigo. Hidratação aqui é uma coisa importante. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Alguém aqui já ouviu falar de Demas? Demas, ele foi um cooperador do Evangelho, um cooperador de Paulo. Alguém que viajou juntamente com ele, que ajudou nas viagens missionárias, que compartilhava a palavra de Deus. Mas o que nós lemos aqui é um relato trágico acerca de Demas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Qual é a primeira opção, então, que nós temos quando o pecado se faz presente em nossas vidas? A primeira opção, e que eu espero que você não fique nela, é justamente abraçar o pecado. Alguns peregrinos nessa jornada se deparam com pecados que acabam aprisionando-os e ali permanece. E esse foi o caso de Demas. Demas encontrou nesse mundo a fonte do seu amor. Aquele amor que deveria ser projetado a Deus, passou agora a ser projetado para o mundo que jaz no maligno. E o relato que nós temos aqui é de um homem que um dia servia ao Senhor, que um dia pregou o Evangelho, que um dia cooperou com Paulo, mas que agora abandonou essa rota. Essa é a primeira opção. Digamos então que você toma uma decisão, você está servindo ao Senhor, você está caminhando ao lado de Cristo e de repente você se depara com algo que não honra a Deus. Você tem duas opções.
Você permanece com o seu pecado ou você deixa o seu pecado para seguir ao Senhor? Demas escolheu o pecado. Será que tem alguém aqui nessa manhã que fez a mesma escolha que Demas? Será que tem alguém aqui que conscientemente está vivendo de forma que desonra ao Senhor? Porque se essa é a sua situação, eu quero te falar mais uma vez que você escolheu a rota errada. Eu quero dizer para você de forma clara, está falhando ainda, não está, gente? Não, é só para mim aqui então? Quem acha que está falhando aí, gente? Eu tenho um toque que eu não consigo. Arruma um outro microfone aí funcionando. Ei. Desculpa, meus irmãos, mas minha voz fica cortando assim, fica estranho, parece que ela não está chegando. Esse aqui parece que não está. Se tiver, a gente arruma outro, porque tem, 6. Então, seguindo o raciocínio, eu espero que ninguém aqui tenha escolhido o pecado. Amém, irmãos? Só que existem rotas que são um pouco mais sutis. Dificilmente você diria que abraçou o pecado. Mas você pode continuar abraçado com o pecado, mas dando outro nome para isso. Eu quero te mostrar então a segunda opção. A segunda opção são aquelas pessoas que, encontrando-se com o pecado, preferem justificá-los. Conhece alguém assim? Que está no caminho do erro, mas ela justifica o seu erro. Ela não simplesmente assume e fala, está errado, isso realmente não honra o Senhor. Mas ela tenta, de todas as formas, encontrar uma maneira de fazer aquilo parecer algo aceitável. Deixa eu te dar alguns exemplos. 1 Samuel, ou melhor, Gênesis capítulo 3, versículo 12. Gênesis 3, 12. Esse caso é típico. E volta e meia ele se repete dentro dos nossos lares. Gênesis 3, 12. Depois do pecado, Deus chama Adão e Eva para uma reunião. Deus faz uma pergunta muito simples para Adão. Ele poderia ter respondido ela de forma objetiva. Veja comigo. Versículo 11. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Pergunta difícil, irmãos? O que ele deveria ter respondido? Sim, me perdoe. A gente lê essa história, a gente fica esperando isso. Adão, por que você não falou, eu errei? E aí a resposta de Adão é, a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Antes de admitir a culpa, ele justifica o seu pecado. Sabe qual é o problema disso? É que você continua com o seu pecado. Ei, o resto pode botar no lixo, pastor. Brincadeira. Ei. Depois eu pego lá no quarto, tem um carregador com pilhas. Ninguém aqui justifica o pecado, né, irmãos? Achei que vocês iam falar amém. A gente justifica. Os maridos e as esposas sabem disso, né? Meu bem, o arroz queimou. Ah, mas é porque eu tenho tanta coisa para me fazer. Brincadeira, isso não é pecado. Mas, às vezes nós fazemos isso com os pecados. A gente sempre arruma uma forminha de justificar, de colocar a culpa em outra pessoa. E isso também é... Tá ruim também, né, GG? Paciência, irmãos. Ei, som. Testando. Não quero esse mais não. Vamos ver. Ei, vamos ver, ó, tá bonito, hein?
Que dificuldade, irmãos. Está infectado, eu acho que ele também está infectado. Não justifique os seus pecados, irmãos, amém? É mais bonito, é mais honrável ao Senhor você falar, eu errei. Não só para o Senhor, mas quando você falhar com alguém também, é melhor você falar, eu errei, desculpa, me perdoe. Mas essa rota não é tão simples quanto parece. Nós precisamos de um coração muito humilde, coisa que é uma obra do Espírito Santo, para simplesmente reconhecer a culpa quando ela se faz presente em nós. Somente uma pessoa com um coração regenerado, um peregrino, é capaz de baixar a cabeça e falar, eu tenho errado. E é simples assim. Segunda opção, você também pode esconder o seu pecado. E essa não é uma boa opção para você fazer. Deixa eu te dar um exemplo de alguém que fez isso. Salmo capítulo 32, versículo 3. Salmo 32, versículo 3. Essa história todo mundo conhece, né? Mas não tem importância dar um pouco mais de ênfase. Davi, ele é retratado nas Escrituras como um homem segundo o coração de Deus, mas ele comete algo que é abominável. E é até estranho, porque quando as crianças começam a ouvir as histórias de Davi, as primeiras histórias têm a ver com Davi lançando a sua pedrinha, acertando o gigante. Pequeno, corajoso, homem de fé, que enfrenta os seus desafios, que vence pela fé. Mas aí a história continua e de repente a criança se dá conta que Davi falhou, e falhou de forma grotesca. Ele cobiça uma mulher que não lhe pertencia, ele chama aquela mulher, ele se deita com ela, e ele tem uma ideia brilhante, de tentar abafar o seu pecado. E se ninguém ficar sabendo? Afinal de contas, o marido daquela mulher estava na guerra, lutando por Davi. Ele era um dos 30 valentes de Davi. E enquanto o homem estava na guerra, defendendo o seu rei, o rei estava deitado com a sua esposa. Ele despede aquela mulher, manda ela de volta para casa, mas logo a mulher entra em contato com Davi e fala com ele que ela estava grávida. Fica um pouco mais difícil agora de esconder. Davi chama o marido dela da guerra, oferece um banquete para esse homem, coloca ele numa posição de honra, fala com ele para ele poder ir para casa, para ele poder se divertir com a família dele, se deitar com a esposa dele. Só que Urias, ele se recusa. Urias fica lá na porta e fala, como eu poderia voltar para minha casa, me divertir, deitar com a minha esposa, enquanto os meus irmãos e companheiros estão lá na guerra, lutando. Urias era um homem de honra. Davi percebeu então que ele não conseguiria abafar a história daquele jeito. Ele tem uma outra ideia. Urias precisa morrer. Ele escreve uma carta. Essa carta é enviada para o comandante do exército. E na carta está dizendo o seguinte: coloque Urias na frente da batalha. E isso só significava uma coisa. Ele queria que Urias fosse eliminado, que ele morresse. Mas se ele morresse em batalha, que fatalidade, né, irmãos? Que fatalidade. Morreu lutando. Parecia que o problema estaria resolvido. Urias, então, fiel, temente a Deus, carrega a sentença da morte em suas mãos. Ele leva a carta até o comandante, entrega a carta ao comandante e a história segue como planejado. Urias vai à frente da batalha, ele morre defendendo o rei e o seu povo. Agora, o caminho estava aberto. A mulher agora era viúva, a barriga não tinha começado a aparecer. Ele toma aquela mulher como a sua esposa, se casa com ela e agora todos vão poder deduzir que a criança no ventre é filho de Davi e foi feito em uma relação normal. Qual que é o problema de tudo isso? É que embora essa realidade esteja oculta aos olhos dos homens, não está oculta aos olhos do Senhor.
Deus sabia e sabe o que os seus servos estão fazendo ou deixando de fazer. E a coisa mais estúpida, essa é a palavra, a coisa mais estúpida que você pode fazer é achar que o simples fato de ninguém saber é o suficiente. Você deveria estar mais preocupado em honrar o Senhor do que em ter a aprovação do seu amigo, da sua amiga ou do seu pastor. Porque no final das contas, nós teremos que olhar aquele que é descrito como olhos de chamas de fogo. O fogo purifica, ele revela as coisas, ele prova as coisas. E quando você estiver diante dos olhos do Senhor Jesus, não adianta, tudo vai ficar claro. O tempo foi passando. Davi, ele se encontra numa posição de angústia. Ele perde a alegria. O seu corpo começa a ficar enfermo. E ele sente, não apenas na sua alma e no seu coração, mas ele sente também no seu corpo o peso da culpa, que embora estivesse oculta, ainda era uma realidade na sua vida, porque não se resolve pecado jogando ele para debaixo do tapete. Então um dia, Deus chama um profeta chamado Natã. Natã vai até Davi, conta uma historinha que aparentemente não tinha nada demais. Ele fala, olha, havia um homem que tinha uma ovelhinha, e ele amava essa ovelhinha. Ela dormia no seu colo. Ele dava para ela de comer, e era a sua ovelhinha mais preciosa. Mas havia um rei que tinha muitas ovelhinhas. Esse rei um dia recebeu um amigo, um viajante. Ele decide preparar um banquete. Ele olha para suas várias ovelhas, ele não quis pegar nenhuma daquelas. Mas ele olha para a ovelha do seu servo e fala, eu quero aquela ovelha. Ele então pega aquela ovelhinha querida, a única, e prepara o banquete. Quando Natã fala isso com Davi, Davi, tomado de ira justa, ele fala, este homem tem que morrer. Natã olha nos olhos de Davi e fala, este homem é você. Máscara cai no chão, o disfarce acabou. Agora Davi tem que se olhar no espelho e perceber a realidade de quem ele é. O termômetro de Davi funcionava muito bem nos outros, mas estava falhando com ele. Seu senso de justiça funcionava muito bem em julgar a causa do outro, mas não era capaz de julgar a causa do seu próprio coração. Mas ao contrário de muitas pessoas que, quando confrontadas pelos seus pecados, arrumam desculpas e falam, não, mas quem mandou? É ela que estava lá tomando um banho pelada lá. Ele não faz isso. Davi reconhece, eu pequei contra o Senhor. A boa notícia é que, olha, você também está perdoado. Deus te perdoa. O que nós aprendemos com Davi aqui então é a problemática de alguém que se dá por satisfeito apenas por ter escondido o seu pecado. Olha só qual era a realidade de Davi. Salmo 32, versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio, como um riachozinho no verão que vai minguando e secando até desaparecer. O retrato de Davi aqui é realmente um retrato que traz pesar ao nosso coração. E sabe o que estranha mais? Por que alguém permanece nessa situação? Por que alguém permanece escondido com o seu pecado, mesmo sabendo que o seu pecado o faz definhar? Você pode colocar um sorriso na cara, mas seu coração está abatido. Você pode falar boas palavras na sua boca, mas a realidade é que nem você mais acredita nelas. A verdade é que você vive sem esperança, você vive com medo da morte. Quando se fala da volta do Senhor ou do dia final, ao invés disso trazer alegria ao seu coração e te fazer vibrar, você sente receio, porque a culpa ainda é uma realidade sobre você. O que eu estou mostrando para cada um de vocês aqui nessa manhã é que corrigir a rota, recomeçar, não é tão simples assim, porque existem vários caminhos que parecem ser mais fáceis. Nós podemos culpar outra pessoa, nós podemos ficar com o pecado, você pode criar uma justificativa para o que você fez,
Você pode tentar minimizar a situação. Você pode esconder o pecado, como Davi fez, como Acã fez, como outras pessoas fizeram. Mas tudo isso não resolve. Parece que eu estou falando várias coisas diferentes, mas é a mesma coisa. Cada uma dessas pessoas que pegaram essa rota, escolheram o seu pecado. Se você tenta se justificar, você continua com o seu pecado. Se você esconde o seu pecado, você continua com ele. Se você troca o nome do seu pecado, você continua com ele. Já viu isso? Trocar nome de pecado? Vou te dar um exemplo. A fofoca tem um outro nome, sabia? Como é que é, GG? Comentário. A pessoa vai falar, não estou fofocando, eu só estou comentando. Entendeu? Mas quando você é chamado de fofoqueiro, é pesado, isso ofende. Mas o comentário, tudo bem. Aí você se dá por satisfeito, você continua com o seu pecado. Entende? Tem um outro exemplo bíblico de que o povo de Israel, quando eles foram entrar na nação que Deus havia prometido, cada tribo tiveram que lutar e conquistar o seu território. Só que aí, nem todas as tribos conseguiram conquistar plenamente o seu território. Olha o que aconteceu. Eles lutaram, alguns ficaram com medo, fizeram um acordo com os inimigos que ali estavam, de morar os dois juntos. Tipo, essa terra é grande, fica aí morando do seu lado, eu moro no meu, eu não te atrapalho e você não me atrapalha, ninguém pega em espada, tudo bem? Tudo bem. E aí, quando eles foram relatar para Josué, Josué, o povo era mais forte do que nós, então foi melhor a gente fazer um combinado de paz. Só que quando Deus foi narrar o acontecimento, a narrativa de Deus era outra. Ele falou, vocês não ouviram a minha voz, vocês não me obedeceram. Eu não pedi para vocês fazerem um tratado, eu não pedi para vocês fazerem um acordo, vocês me desobedeceram. Percebe? Existem várias formas de nós pegarmos uma rota que não é a rota verdadeira. Só existe uma maneira de recomeçar, e não é justificando, não é minimizando, não é escondendo o seu pecado, e tampouco é ficar se remoendo pela culpa. Eu não sei se é o caso de alguém aqui, mas algumas pessoas lidam com a culpa como se ela não tivesse solução. Talvez você tenha feito algo que realmente foi terrível. Há um tempo atrás eu conversei com uma senhora que ela havia abortado uma criança no passado. E aquilo pesava tanto sobre ela que ela não conseguia se perdoar. Que tipo de mãe eu sou? Que tipo de mulher tira a vida do seu próprio filho? Deus nunca vai me perdoar. E ela se vivia em constante penitência por causa do seu pecado. Mas o problema é que isso também não resolve. Você pode chorar rios, você pode se cortar, você pode pagar penitências, você pode andar de joelhos, subir o convento da Penha. Não resolve. Porque só existe uma forma, meus irmãos, de corrigir a rota. Só existe uma forma de nós recomeçarmos a caminhada. E essa forma é confessando o nosso pecado e nos arrependendo. E nessa matéria nós podemos aprender algumas coisas com o próprio Davi. Se você continuar olhando do versículo de número 5, o jogo muda, a situação ela vira. Davi fala então que enquanto ele estava calado, ele adoecia, a tristeza o consumia, a mão de Deus pesava sobre ele. Mas no versículo 5 ele diz, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E glória a Deus por isso, irmãos. Porque embora o pecado de Davi tenha sido horrível, ele encontrou perdão no momento em que ele confessou o seu pecado e se arrependeu dele. Percebe como isso é poderoso? O caminho de restauração não é possível para alguém que não admite, que não reconhece, que não se arrepende. Se você deseja recomeçar, porque você de fato pegou um caminho que não deveria ter pegado, a solução para você pode recomeçar, mas para isso você precisa
encarar o Senhor e falar: Senhor, eu pequei, eu errei, perdoa-me. Davi é um exemplo maravilhoso para nós, porque ele é o exemplo de alguém que se perdeu, mas se encontrou. Ele é o exemplo de alguém que se sujou na lama, mas foi limpo. Ele mostra para mim, para você, que há solução para todo peregrino que deseja recomeçar. E essa solução, ela é indispensável, se não for precedida por um arrependimento e confissão genuína. Será que é isso que toca o coração de Deus? Será que o que faz Deus perdoar a mim e a você é Ele ficar com pena? Ele olha, por exemplo, para você e fala assim: nossa, coitado, está sofrendo, vou perdoar ele. Alguém realmente acha que é assim que Deus pensa e age? Vocês acham mesmo que Deus ele age com base na pena? Você acha que Deus olha para a sua vida difícil e fala: tadinho, está sofrendo tanto, agora eu vou perdoá-lo, ele já pagou pelos seus pecados? Coloque uma coisa na sua cabeça: ninguém aqui é capaz de pagar pelos seus pecados. Não importa o quanto você sofra, não importa o quanto você chore, ninguém aqui entre nós pode pagar pelos seus pecados. Se existe a possibilidade de recomeçar, não é porque Deus fica com dó de você. Se existe uma possibilidade... Ei, voltou, irmãos. A possibilidade de recomeçar só é possível por causa de Jesus. Abra sua Bíblia mais uma vez em 1 João, capítulo 2. Versículo 1 e 2 agora. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que nós falamos até aqui? Que uma vez que o pecado se faz presente em nossas vidas, a única maneira de recomeçar é confessando os nossos pecados e se arrependendo dele. O que esse texto vai mostrar para nós, que esse arrependimento e essa purificação só é possível por causa de Jesus. Porque olha só o versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Sabe o que isso significa? No Antigo Testamento tinha o tabernáculo, e no local mais santo do tabernáculo, onde a glória de Deus se manifestava, tinha a Arca da Aliança. A tampa da Arca da Aliança era chamada de propiciatório. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote, ele oferecia um sacrifício para expiar o pecado do povo. Havia um dia de jejum, todo mundo se ajuntava no lado externo, no lado do tabernáculo, e havia aquela expectativa de que aquela pessoa pudesse oferecer um sacrifício que Deus aceitasse. Esse sumo sacerdote, então, pegava o sangue daquele cordeiro que era abatido, entrava no local mais santo e diante daquela tampa do propiciatório, ele aspergia o sangue. E aquele sangue que era aspergido lá, ele era um indicativo para todos nós de que a única forma de purificar os nossos pecados é através do sangue. Mas não é o sangue de um cordeiro, não é o sangue de uma ovelha. Eu quero que você entenda, irmãos, que para nós aqui parece muito fácil dizer: se arrependa dos seus pecados e Deus te perdoa. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus não passa uma borracha. Não é uma dívida que Deus simplesmente fala assim: olha, deixa para lá, não precisa mais pagar. Porque Deus, sendo justo, é necessário que Ele cumpra as exigências da lei. A ira de Deus exige que o pecador seja condenado pelo seu pecado. Quando nós falamos de perdão, quando você fala, Deus me perdoou, você precisa entender que o perdão só é possível porque o sangue de Jesus foi derramado em seu favor.
Deus não olha para você e fica com dó. Ele olha para Jesus, ele vê que o sangue de Cristo está sobre você. Amém, irmãos? Essa é a realidade que nós não podemos ignorar. Porque às vezes nós falamos sobre o perdão como se ele fosse algo tão barato. Você já percebeu como Davi inicia esse salmo? Ele fala: bem-aventurado é o homem a quem Deus perdoa. Por quê? Quem que Deus perdoa? Deus perdoa aqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus. Se por um acaso você está aqui, tem participado do retiro, mas tem andado por uma rota que não honra o Senhor, eu quero te convidar nessa manhã a corrigir a rota. Se você tem carregado o peso da culpa, eu te convido também a lançar a sua culpa sobre o Senhor. Eu não estou te dizendo que Deus tem pena de você. Eu estou dizendo para você que foi por isso que Jesus morreu numa cruz, para que o sacrifício dele possa perdoar você de todos os seus pecados e colocar você no caminho certo. O que vai restaurar você para o completo não é fazer parte da igreja Logos, não é estar em um retiro, mas é você experimentar desse poder da cruz que purifica, que restaura e que transforma. Amanhã, antes de encerrar o culto, nós faremos a ceia do Senhor. Sabe o que a ceia significa? Todas as vezes que você está ceando, você tem que fazer algo que é maravilhoso. Algo que às vezes nós temos dificuldade de fazer, que é avaliar os nossos próprios corações. O texto nos convida a olhar para nós mesmos, a julgar a nós mesmos e beber do cálice. O que significa que todos aqueles que participam da ceia do Senhor tomaram uma decisão de permanecer com Jesus e não com o pecado. É sobre isso que eu estou falando essa manhã. Você precisa tomar essa decisão consciente de permanecer ao lado de Jesus. E se por um acaso você se perder nessa caminhada, que você se lembre que tem um advogado, que ele é a propiciação, que por meio dele você pode comparecer diante do Senhor. E até mesmo um homem como Davi, que se manchou com sangue, poderia olhar para o Senhor sem peso na consciência. É com isso no coração que eu quero te convidar nessa manhã a baixar a sua cabeça e os seus olhos para que nós pudéssemos orar nesse momento. Senhor Jesus, nós pedimos a Tua ajuda mais uma vez. A verdade é que nós sempre vamos precisar da Tua ajuda, Senhor. Porque apesar de nós sermos bons, Deus, em errar, nós não temos a capacidade de resolver a situação. Mas hoje nós nos alegramos em saber que o Senhor nos perdoa, nos purifica e nos restaura. Ó Deus, eu louvo pela vida de cada um daqueles que estão aqui, experimentando do Teu poder, dessa vida que nos transforma. Mas eu sinto por aqueles que talvez não estejam. E é por esses que nessa manhã eu clamo para que o Teu Espírito Santo possa convencê-los, para que eles parem de dar nomes diferentes para os seus pecados, para que parem de se justificar, mas para que nós possamos reencarar o Senhor, reconhecer o nosso pecado e colocar a nossa fé mais uma vez em Jesus. Nessa manhã, Deus, eu clamo por restauração, por purificação, para que o Senhor nos limpe, a fim de que nós possamos viver não sobre o fardo da culpa, mas que nós possamos caminhar com alegria, com paz e com a esperança de um Deus que nos ama e que se entregou em nosso lugar. É por isso que nós te louvamos nessa manhã, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de encerrar, eu só queria perguntar ao Joseph se tem algum recado. Tem? Por favor, Davi. Bom dia, meus irmãos. Só uns recados aqui rapidinho. Sobre a cantina, tem muita coisa